Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus e temos a oportunidade de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala com cada um de nós nessa noite, cada família aqui representada, cada lar aqui representado, Pai. Que Teu Espírito Santo nos dê graça, sabedoria, simplicidade e unção. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Dizer também as boas-vindas também a você visitante, você que está visitando a gente através dos nossos sites, através de um convite que você recebeu. Seja bem-vindo, aqui é a sua família, família Comunidade da Graça. Nós temos falado nos últimos domingos acerca da humildade. Foi muito importante, maravilhoso. Ouvimos o que podemos aprender acerca de Jesus, que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós vimos que a humildade é um campo, é um terreno onde florescem as verdadeiras amizades. E aprendemos também que o reino de Deus é um lugar de relacionamentos. Que fique claro para mim e para você, reino de Deus é um lugar de relacionamentos. E nós vamos agora começar uma nova série acerca de relacionamentos. Como aprender de Jesus agora a como se relacionar. Como aprender de Cristo, o mestre do mestre, acerca de como nós nos relacionarmos primeiro com o Pai e depois entre a gente, uns com os outros. Por exemplo, nós vamos citar aqui como construir, como proteger, edificar e servir nos relacionamentos. E o que vai nos inspirar como base de inspiração é o livro do nosso pastor Carlos Alberto, Mandamentos Recíprocos, editado agora recentemente pela editora Thomas Nelson, material riquíssimo. E é um material que eu estava aguardando, porque eu sempre quero aprender acerca de como aprender a se relacionar primeiro com o Pai e uns com os outros. Então o mais importante é saber que a palavra de Deus, o reino de Deus é um reino de relacionamentos. E o tema dessa primeira mensagem, que você que gosta de anotar, você que quer fazer as anotações, né? A justiça e os relacionamentos do reino. A justiça e os relacionamentos do reino. É importante nós entendermos, né, o que é o reino de Deus. Né? O reino de Deus foi o principal assunto que Jesus veio conversar conosco, citado na Bíblia. Quando Jesus foi indagado o que é que ele veio fazer aqui na terra, uma das respostas foi: eu vim pregar acerca do reino de Deus, do reino do meu Pai, do reino do meu Pai. Então é muito importante nós entendermos na vida cristã como é que é a sistemática, como é que funciona este reino e por que ele é um reino de justiça. Isto muda o conceito das nossas vidas. Isso muda a prioridade, a nossa prioridade, o que é que nós vamos colocar em primeiro lugar. E também influencia principalmente como nós vamos nos relacionar neste reino. Isso é fundamental. Entender sobre o reino é muito importante. É algo que você pode perguntar assim: mas então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é algo que acontece quando eu e você entregamos a vida para Jesus, para Ele ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. É algo interno, não é um conceito, é algo interno para aqueles que vão se relacionando intimamente com o Senhor. E isto é estabelecido, o reino de Deus, não é um sistema de governo, mas sim algo estabelecido, aquele que se rende aos pés do Senhor. Isso é muito importante para mim e para você. E nestes dias nós vamos falar, nessa nova série, para como aprender a se relacionar neste reino, como poder se relacionar e contar com a expansão do reino de Deus internamente. Para quê? Qual o objetivo de tudo isso? Qual o objetivo? Para que o mundo conheça que Jesus é o Senhor. A forma com que nós vamos nos relacionarmos vai expressar ao Deus que nós servimos, que Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É para isso que nós precisamos aprender, para que a glória e a honra seja dado a Ele, pela nossa forma de agir. Então nós precisamos, nesse processo, de entender e ganhar esse conhecimento, que o reino de Deus ele é habitado naquele que se rendeu ao Senhor, naquele que tem um relacionamento íntimo com Ele. Olha que maravilha sabermos disto. Sabermos disso. E é interessante saber
que o reino de Deus não é algo que se compra, não é algo que se adquire. Por exemplo, você pode pensar assim, mas eu já faço muito tempo de igreja, eu já participo há muito tempo do G100, parabéns! Mas não isso que qualifica e dizer que nós temos o reino de Deus. Não é o tanto tempo que eu estou envolvido com o processo, ou pela forma e o conteúdo que eu tenho de informações acerca deste reino. Muitas vezes nós vemos comentários na própria televisão, nas mídias, de pessoas que falam acerca de Deus, os teólogos, e nós vamos ver aqui num exemplo bíblico, num texto bíblico, que isso não basta para que o reino de Deus se expanda e cresça no coração das pessoas, não basta conhecimento só intelectual. Ele agrega, é muito importante, não podemos desprezar, mas só isso não qualifica a expansão do reino interiormente. Nicodemos, que é a história que nós vamos ver hoje, que logo nós vamos aqui ver, Nicodemos era um mestre da lei, que ele vai até Jesus durante a noite, tem os detalhes nesse texto, a gente vai ser aqui objetivo, mas você pode ler na sua casa e pegando todos os demais detalhes para entender este processo que aconteceu aqui, dessa indagação de Nicodemos. Ele foi à noite fora da vista de todos, reconhecendo sua autoridade e a sua sabedoria. Jesus responde de uma maneira que nos faz entender que Jesus sabia o que se passava no coração de Nicodemos. Jesus sabia o que se passava lá no coração de Nicodemos. Então abra a sua Bíblia, você que está aí na sua casa, nós vamos ler aqui João 3, os primeiros versos de João 3. João 3, o quarto evangelho do Novo Testamento, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Você pode acompanhar aqui, nós vamos projetar para facilitar para você, mas você pode também acompanhar na sua casa, na sua Bíblia. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Texto lindo para nós aprendermos hoje os princípios de relacionamento que Jesus quis ensinar. Nicodemos sabe que algo de diferente havia com Jesus. Este mestre era diferente. Este mestre Jesus era diferente. O que fazia a diferença, que está no verso 2, para Nicodemos, e ele notou isso, é que ninguém pode fazer isso se não for da parte de Deus. Então Nicodemos reconheceu o relacionamento que Jesus tinha com Deus. Jesus se relacionava com Deus, ele era o próprio Deus. E Nicodemos notou isso. Jesus deixa claro que só pode experimentar qualquer padrão de nova vida aquele que é nascido de novo, aquele que se arrepende dos seus pecados, que abandona a sua antiga maneira de viver e agora ser cheio do Espírito Santo, se comprometendo com uma vida santa e uma vida de justiça. Uma vida santa e uma vida de justiça. Agora, o que é justiça? Justiça é o ato de conformar as nossas ações com a lei. O ato de conformar, as nossas atitudes com a lei. Isso também no mundo secular também. Existe um quadro, um código, e isto é a justiça quando eu pego a minha atitude e enquadro diante da lei.
Isso é muito importante. Então, neste novo reino, agora, com este novo rei que passou a ser Senhor das nossas vidas, existem novas leis. Todo reino tem seu conjunto de leis. Nós, no Brasil, temos a Constituição, não é verdade? Do reino de Deus, nós temos também a nossa Constituição. Nós temos a nossa Constituição. Isto é muito importante, que a maneira como nós vivemos, né, de abandonar a velha vida e ter atos de justiça, que não são base de troca. Atos de justiça não é base, neste reino não é base de troca, mas são vividos pela consciência de que somos uma nova criatura. É com base numa nova consciência, vinda do Espírito Santo, que nos faz agora poder obedecer a nova lei, deste novo rei. Por isso, tudo que tem que mudar e sofrer influência é através do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Por isso Jesus diz, em Mateus 5:20, que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, não vai valer. A nossa justiça precisa exceder a dos fariseus, ao dos mestres da lei. Isso é muito importante, porque se nós formos julgarmos uns aos outros os nossos relacionamentos, com base em merecimento, nas práticas, né, nas posses, no seu entendimento, aí nós não vamos expressar que somos cidadãos deste reino, de que pertencemos ao reino de Deus. Se não fizermos com base nos princípios da palavra de Deus, o nosso Pai não vai ser glorificado. Então, por que falar de relacionamento? Por que começar uma nova série acerca de relacionamento? Se você parar para pensar, as principais adversidades que todos nós enfrentamos está aonde? Está nos relacionamentos. Se você parar para pensar e refletir, que talvez hoje, nesse exato momento, você, eu, estamos enfrentando questões de relacionamento. De relacionamento. E é melhor aprendermos acerca na igreja, no reino de Deus, com as pessoas. A maior parte, né, são os relacionamentos. Por exemplo, rejeição. Talvez se sinta rejeitado. Talvez uma falta de perdão. Alguém te ofendeu e você carregou esta mágoa. Isso está relacionado a relacionamentos. Brigas, desentendimentos, amarguras. Sempre relacionado a pessoas. Por isso vamos falar nessas próximas semanas de como podemos construir esses relacionamentos. Como podemos proteger esses relacionamentos. Como edificar esses relacionamentos e servir uns aos outros. Nessa série agora, nós vamos aprender a como nos relacionarmos com base na nova lei, na nova constituição deste rei. Que alegria! Há uma frase do pastor Carlos Alberto, que eu queria ler com vocês aqui, que diz o seguinte: o Senhor deseja que a sua glória, sua natureza e a sua maneira de ser sejam refletidas nessas relações, e assim que sejam vistas pelas pessoas deste mundo. As pessoas deste mundo. Olha aqui, está aí no seu texto, você pode acompanhar, né? O Senhor deseja que a sua glória, a sua natureza e a sua maneira de ser sejam refletidas nas relações. É assim que sejam vistas pelas pessoas deste mundo, e se o amor é a essência de Deus, damos testemunho dele à medida de que nos amamos. Seguindo a frase do pastor Carlos Alberto, tá aí? Não está? Eu vou seguir aqui. Ele diz um texto aqui em João 13, 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem se amar assim. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. A forma como nos relacionamos como igreja é uma evidência, é uma prova não apenas da existência de Deus, mas também da justiça e do seu amor por seus filhos. Como é que vamos ser conhecidos como filhos de Deus? Não é pela doutrina, não é pela roupa que vestimos, não é pelo nosso costume, ou pelo nosso discurso, ou pela forma comportamental, né? Nossos comportamentos, não.
Nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros. Boa notícia, a pregação do Evangelho é boa notícia. Quer ser conhecido como discípulo de Jesus? Ame seu irmão. Ame seu irmão. Sirvam uns aos outros, protejam uns aos outros. As pessoas vão olhar, aí está um discípulo de Jesus. Glória a Deus. Jesus orando para os seus discípulos, em João 17, lá para o versículo 22, 24, entre 24, Jesus orando para os discípulos diz assim, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus falando, orando e falando acerca de Deus e Pai. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente tem me amado. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Que versículo maravilhoso! Jesus orando pelos seus discípulos. Destaquei uma frase aqui, se você gosta de anotar frases. Quando temos relacionamentos saudáveis, estamos dando uma prova concreta do amor de Deus pelo homem. Está aí, para você poder anotar. E também um poderoso testemunho de como viver em uma comunidade de fé, que é baseada no amor de Deus por nós. Relacionamentos saudáveis refletem a glória de Deus. Quando nós nos relacionamos de forma saudável, não é perfeição, é permitir que Ele vá tomando proporção cada vez maior, aprender com Jesus e uns aos outros. E expansão do reino de Deus. Expansão do reino de Deus. A igreja primitiva, quando se estabeleceu a igreja, nós vamos ler já daqui para frente este texto, em Atos 2, quando se estabeleceu a igreja, chamada igreja primitiva, que podemos dizer que é um parâmetro para eu e você sabermos como que se conheceu, como é que se começou a igreja, é um caso de sucesso para nós analisarmos. Atos 2. O mundo começou a testemunhar o estilo de vida dos primeiros cristãos. Não eram perfeitos, mas que se importavam genuinamente uns com os outros. Se importavam com uns com os outros. E isso se transformou no maior ato de evangelismo. O maior ato de evangelismo. Cuidando uns dos outros. Veja que falamos de um grupo de pessoas que é reconhecido e distinto, é diferenciado pela forma que se relaciona uns com os outros. Que melhor evangelismo é este? Que técnica sobrenatural e maravilhosa é essa? De aprendermos com a igreja primitiva, os fundamentos da igreja, como devemos nos relacionarmos, como devemos nos relacionar. Para isso, olha que importante, um casamento, quando é vivido com base nos princípios de Deus, não estamos falando aqui em perfeição, quando o marido e a mulher se relacionam de forma saudável, é um testemunho para a glória de Deus. Quando nos relacionamentos entre pais e filhos, em pais e avós, filhos e avós, tutores, seus responsáveis, entre os irmãos, esses relacionamentos testemunham do amor e da bondade do nosso Deus. A importância de nós cuidarmos dos relacionamentos, para que aí o sobrenatural venha. Aprender a se relacionar. Uma boa notícia para mim e para você. Sua casa é a igreja. A igreja somos nós, certo? Mas como instituição também falando, a sua casa é uma igreja. As pessoas podem se chegar até lá e falar, aí há pessoas diferenciadas. Mas por causa de quê? Da forma que eles se relacionam. Eu vejo erros deles, eles erram também. Mas eles sabem acertar, sabem se perdoar mutuamente. Isto glorifica o nosso Pai, isso glorifica o nosso Pai.
Quando isto acontece, quando os irmãos se honram, a glória é do Pai. Tudo isso dá testemunho poderoso da transformação de vida que Jesus traz às pessoas. E como é gostoso saber quando as pessoas fazem alguns comentários, por exemplo assim, poxa, fulano de tal, ele vivia assim, ele é assado, mas algo aconteceu na vida dele. E quando tentam saber e se informar o que aconteceu com o Joãozinho, com a Maria, com o Pedro, com o Antônio, olha, fiquei sabendo que ele está indo numa igreja e está ouvindo umas coisas estranhas e diferentes. Isso tem mudado o Joãozinho e a Maria. Eu também quero isso. Eu tive uma experiência muitos anos atrás de uma pessoa que nós ajudamos de alguma forma a falar de Jesus, e essa pessoa era um alcoólatra. E as pessoas na rua, na vizinhança, viam essa pessoa, né? E de um tempo começaram a ver ela diferente, bem arrumadinha e tal. E eu ganhei a amizade de um amigo dele, falou assim, olha, eu te vi tantas vezes na rua assim, o que aconteceu com você? E ele falou que ele encontrou Jesus. Ele encontrou um grupo de amigos que o apresentou, agora o melhor amigo dele, Jesus. E ele falou, também quero. Isso aconteceu na prática, ele confessou para mim, ele no relacionamento se tornou um amigo meu. Falou assim, eu quero isto, me dá o endereço, eu vou neste lugar. Eu também quero isso para a minha vida, para a minha família. Olha que alegria, que testemunho maravilhoso. Cristão significa ser semelhante a Cristo. Aqueles cujo comportamento faz ser parecido com o de Cristo. Não é comportamental a questão, é de dentro para fora. A mudança de dentro gera um novo comportamento. Não é se comportar primeiro, né? Mudar os comportamentos para que experimente algo diferente. Não, venha como está, venha como você está. Experimente esse encontro real com Jesus, que transforma e te faz participar de membro de uma nova família, com muitos filhos semelhantes a Jesus, e aí você ter novos amigos. Então, na igreja primitiva foi esse exemplo maravilhoso, onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Cristãos, pequenos cristos. Lá começou a igreja, pequenos cristos. Padrão de relacionamento, que são diferentes da sociedade sem Deus, e que os fazem ser diferentes, aí atrai o amor de Deus. Agora, para eu e você, nós pensarmos nessa noite, nesse domingo que você está na sua casa, queria levar você, a nós, pensarmos aqui. Nós imitamos aquele que nós amamos. Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios 11, no versículo 1, que ele solicitou e convocou, olha, me imitem, porque eu vou imitar a Cristo, tornem-se meus imitadores. Começou de Cristo, está aí projetado na sua tela. Ser imitador de quem? De Cristo. A quem Paulo amava? Amava Jesus. E quem ele imitava? Imitava a Jesus. Pergunta para mim e para você. Quem nós amamos? Quem você ama? Quem você ama? Quem nós amamos? Quem nós amamos? Quem nós amamos? Olha como é importante, é um exemplo muito simples. Mas, por exemplo, nós temos essa necessidade de copiar, de se espelhar em alguém. Por exemplo, vamos citar aqui um craque da seleção brasileira. Pensa no nome aí. Não tem muitos, né? E tem um mais ou menos aí, chamado Neymar, por exemplo, né? Quando as pessoas se identificam com ele, o que começam a fazer? Começa a imitar, corta o cabelinho do jeito dele, começa a falar do jeito dele. E assim, por quê? Porque se simpatiza com ele, né? E aí quer ter a mesma postura. Quer ter a mesma postura que o Neymar. Eu lembro na época que o Ronaldo, né? O chamado, esse fenômeno, né? Ele tinha o dentinho separado, que para alguns não é bom estética, mas alguns já começaram a deixar o dentinho assim. Por quê? Porque se identificou com o craque, tá? Se você tem o dentinho separado, não leve a mal, eu estou só aqui conjecturando, tá bom? Nada de mal nisso. Tem gente que quer se parecer com os seus ídolos, porque o ser humano, ele tem uma necessidade.
eu e você temos uma necessidade de um referencial, de um modelo para observar, para fazer se sentir parte do grupo. De repente, eu vou experimentar, vou observar, porque eu quero me enturmar. E de repente, tendo tal postura, eu me enturmo. Isso é pura verdade, né? Por isso eu pergunto, a quem você ama? Quem você ama? Quem eu amo? Quem eu amo? Qual a sua referência de vida e qual o comportamento? Com quem você quer se parecer? Com quem você quer se parecer? Você gostaria que alguém chamasse você ou chegasse ao ponto de dizer, olha, seu comportamento me faz lembrar de Jesus. É como se nós imitássemos a Jesus. Eu tenho um amigo que ele está me ouvindo nessa noite e ele me ama, quer me ver bem. E de vez em quando ele solta umas dessas assim, olha, Edson, por essa sua atitude, eu só vejo em duas pessoas, são as duas pessoas que eu mais acho parecido com Jesus. Ele citou o nome de um pastor e fala de mim. Falei, poxa, sua atitude me lembra muito de Jesus. Eu sei que eu não estou nesse ponto, mas como ele quer meu amigo, ele quer me estimular, mas é o que eu desejo. É que todos nós cristãos desejamos de imitar ao mestre e as pessoas olharem e falarem, nossa, ser Jesus é isto? Nossa, que alegria, então eu também quero. Que alegria, e é isso mesmo. Por exemplo, nós lemos várias vezes o texto de Filipenses, nessas últimas séries, lemos Filipenses. O que diz Filipenses 2, 5 a 11? Diz o seguinte, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Citamos esse versículo, algumas ministrações aqui, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus. A mesma atitude de Jesus, o mesmo pensar, o mesmo espírito. Jesus nunca se achou melhor que os seus discípulos. Ele ensinou que nenhum discípulo é maior que o seu mestre, nem o seu mestre é maior que o seu discípulo. Jesus nos demonstrou o modelo perfeito de relacionamento, uns aos outros. Jesus deu o maior exemplo. Os mandamentos recíprocos que nós vamos tratar, nada mais são de que maneiras práticas de expressar o amor de Deus à medida que nós imitamos a Jesus e amamos uns aos outros. Nada mais é que isso, os mandamentos recíprocos. Portanto, olha Efésios 5, mais um texto para você tomar posse e crer nessa verdade. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Aroma agradável a Deus. Que alegria sabermos que esta atitude que nós devemos ter, esta alegria que nós devemos ter, esta atitude que nós devemos ter. E para nós aqui irmos para um encerramento, irmos para finalizarmos, pense bem aqui, como nós podemos ser imitadores de Jesus? Como eu e você podemos ser imitadores de Jesus nesses dias? Como podemos ser imitadores de Jesus? Somente através do novo nascimento, que começa isso, da regeneração. Quer dizer, ser gerado de novo, ser gerado do alto. Ser gerado do alto. Jesus explicou isso a Nicodemos, como lemos no início desta passagem. Ser nascido da água, batismo, ser nascido do Espírito, sermos cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Essa nova vida, este novo nascer,
transforma tudo, transforma tudo. Inclusive nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. É na vertical, o símbolo de cruz. Vertical com Deus, prioridade. E na outra, na horizontal, os relacionamentos uns com os outros, uns com os outros, uns com os outros. Caso de sucesso em Atos 2, nós vemos aqui o último texto, caso de sucesso, Atos 2, 41 a 47, que é o modelo como se iniciou a igreja que eu me referi, que ia ler esse texto, para expressarmos como realmente a igreja deve ver, qual foi o projeto original da constituição da igreja. Os que aceitavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam ser salvos. Essa mensagem é para mim e para você. Esse texto, esse bloco de Atos 2 começa assim: os que aceitaram. Quantos aceitam esta verdade? Levanta a mão na sua casa, você aceita? Isso começou com um grupo de pessoas que aceitaram esta verdade. Você aceita essa verdade? Pode fazer na sua casa e levanta a sua mão. Fala, eu aceito esta verdade. Eu aceito. Porque este texto, a igreja, começou com um grupo de pessoas, como relata a Bíblia, que eles primeiro aceitaram. Os que aceitaram esta mensagem, e aí deu a sequência toda. Ele diz que ganhava a simpatia do povo. A forma como nós relacionamos uns com os outros ganha a simpatia das pessoas. Olha como eles são simpáticos. Olha como eles se cuidam, dividem suas propriedades, partem o pão juntos, são unânimes, oram juntos, cuidam juntos, vivem juntos. São um povo simpático. Você gostaria, de ser chamado como uma pessoa simpática? Eu sei que sim. Agora, o resultado de tudo isso, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem é que acrescenta? Quem é que acrescenta as pessoas aqui na igreja, no prédio, no grupo, no reino, nos seus GCs, que você participa, você coordena, você auxilia? Quem é que acrescenta? Eu? Você? Não, é o Senhor. A nossa função é, como diz aqui o texto, é aceitar. Então, não podemos inverter o papel. Você fala, eu aceito, e ele acrescenta. Eu aceito e vivo, ele acrescenta. Eu aceito e vivo, sirvo uns aos outros, e as coisas vão acontecendo. Atos 2. Só quem é guiado pelo Espírito Santo e controlado, um controle amoroso do Espírito Santo, que consegue viver esses mandamentos recíprocos em sua plenitude. É algo que é crescente, e começa e vai progredindo, Romanos 5 diz o seguinte, não sei se vai projetar aqui, mas preste atenção nesse texto. Romanos 5 afirma que Deus derramou no seu e no nosso coração o amor dele por meio do Espírito Santo que ele nos dá. Uns versos depois, nos próximos capítulos, que diz o seguinte, em Romanos 8:9, enfatiza que se não vivemos mais sob o domínio da carne, mas do Espírito, vai ser a grande realidade da nossa vida, se de fato o Espírito Santo habita em cada um de nós. Quer um milagre nessa noite? Quer aprender a se relacionar? Eu queria aqui fazer uma primeira oração nesse bloco de fechamento aqui. Pense, preste atenção. Amamos muito você. E você que não teve essa experiência
de entregar a vida para Jesus. Você que não teve essa oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, hoje você quer receber o Senhor como seu Senhor, o Jesus Cristo poderoso como seu Senhor e Salvador da sua vida, para que debaixo do senhorio de Cristo você possa ter o reino de Deus se expandindo, começando e se expandindo e transformando os seus relacionamentos. Você deseja isto? O passo inicial é você entregar a vida para Jesus. Essa é a primeira oração. Você que está fazendo essa oração pela primeira vez, coloque as suas mãos no seu coração. Respeitosamente, eu queria orar por você, de uma forma amorosa, orar por você que quer entregar a vida para Jesus. Talvez seja esta a mensagem mais importante que você estava aguardando. Pregação do Evangelho é boas novas, é uma boa notícia. Eu queria orar por você. Coloque as mãos no seu coração, você que nunca fez, mesmo que você já esteja há muito tempo frequentando uma igreja. Eu vou orar por você e com você, para que você experimente algo poderoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, não é por força, não é por coação, como diz a tua palavra, mas é através do teu Espírito Santo, teu Espírito Santo que traz convencimento do pecado, da justiça e do juízo. É pelo enquadramento do Espírito Santo, através do poder da tua palavra, que nós profetizamos vida, vida em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, receba vida, receba uma vida nova, o novo nascimento, o nascimento do alto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba vida, esperança, alegria do Senhor nesse exato momento, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus e seja bem-vindo ao reino de Deus. Seja bem-vindo. A segunda oração que eu queria fazer, por exemplo, você hoje que já é cristão e precisa se arrepender, reavivar este reino dentro do seu coração. Você precisa disto. Você já faz parte, você já é da família, você já é da família. Mas de repente, em algum ponto, você perdeu a caminhada, algo aconteceu que fez com que você não deixasse que o Espírito Santo falasse mais com você, ou você interrompesse, você entristeceu o Espírito Santo, de alguma forma você sabe que você está distante, que o Espírito Santo está falando com você agora, falando com você agora. Eu quero orar por você também, para que o Espírito Santo de Deus reavive essas verdades do reino de Deus dentro de você, lá no íntimo, Pai, por aqueles, Pai, que já são filhos, Pai, mas neste momento estão abatidos, tristes, e perderam o rumo, perderam a esperança, em nome de Jesus, reaviva agora a tua obra, no meio da jornada agora, seja reavivado pelo poder do Espírito Santo e o amor do Pai te envolvendo. Filho amado, eu te tomo pelas mãos, eu te guio com as minhas vistas, diz o Senhor. Receba agora o cuidado deste Pai, para viver com base nos princípios de Deus de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, tomando proporções e reavivando a sua vida, com base no melhor que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E uma última oração, enquanto eu estava me preparando para vir para cá, tanto ontem no final da tarde, quanto hoje no final da tarde, vindo para cá, o Senhor colocou no meu coração algumas pessoas que se sentem só. Algumas pessoas que no meio da coletividade sentem-se sozinhas. No meio da sua família, talvez, no dia a dia, com pessoas cercadas ao seu redor, mas você se sente sozinho, não tem para quem confessar um erro, não tem para quem confessar uma tentação, não tem para confessar que está abatido, que precisa de ajuda e de socorro. E o Senhor colocou essa imagem no meu coração de pessoas tristes, e falou assim: eu sou sozinho, queria orar por você agora. Incluir nessa oração você que está magoado por uma questão de falta de perdão também, isso que Deus colocou no meu coração aqui, que há pessoas que estão paralisadas,
não avançam na vida, que não têm as suas orações respondidas por falta de perdão, não tem um progresso na vida e nos relacionamentos por falta de perdão. E o Senhor te ama tanto, que pelo poder da palavra, Ele vai alcançar você. Coloca as mãos no seu coração, você se sente só, se sente triste e abatido. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, para aquele que está sentindo sozinho, Pai, abatido e sentindo como uma presa fácil para as tentações e para as garras do inimigo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor te reergue, o Espírito Santo de Deus te ergue agora e te diz: filho amado, eu estou contigo, você não está só, eu sou o socorro presente na adversidade. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor livra de todas. Eu estou te livrando, filho amado, eu estou te livrando, filho amado, eu sou o socorro presente na adversidade, diz o Senhor. Em nome de Jesus, receba a expectativa de vida, de relacionamentos saudáveis, de pessoas que te amam. Recebam agora o abraço do Pai, através das pessoas que te cercam. E também, Pai, as feridas por conta dos relacionamentos, Pai, de muitas vezes não saber, ou de saber e não praticarmos, Pai, as verdades e nos ferirmos uns aos outros. Em nome de Jesus, as pessoas que estão sendo magoadas, feridas, entristecidas, desenvolvendo doenças psicossomáticas por falta de perdão, receba agora, em nome de Jesus, a capacidade do Espírito Santo para tomar uma decisão. O perdão é uma decisão e é uma escolha. O Senhor te capacita agora a você olhar pela fé, fazendo uma escolha, mesmo com algumas consequências, com alguns pensamentos equivocados, mas confesse e entregue nas mãos do Pai, entregue para Deus o teu peso. Vem a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, diz o Senhor. O Senhor está te aliviando nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amamos você, desfrute do poder da palavra de Deus, e Ele, através do Espírito Santo de Deus, do poder da palavra, te levar a um novo momento na vida cristã e na sua vida e na sua jornada para sempre. Amamos você.